Ao se mudar para a mansão do filho milionário, uma idosa acredita estar cercada por amor e tranquilidade. Mas tudo desmorona quando descobre um segredo sombrio e é levada para um sítio isolado, onde a nora tenta enterrá-la viva. Só que um ato de coragem inesperado transforma o que seria o fim em um novo começo para toda a família. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A chuva fina de março caía sobre São Paulo quando Dona Célia atravessou o portão eletrônico da mansão no Jardim Europa pela primeira vez. Ela segurava firme a alça da bolsa de couro gasto, aquela mesma que carregava há mais de 20 anos, e observava com os olhos marejados a imensidão do jardim à sua frente. Aos 72 anos, jamais imaginou que viveria em um lugar assim. O caminho de pedras portuguesas conduzia até a entrada principal, ladeado por palmeiras imperiais que balançavam suavemente ao vento. Tudo ali respirava sucesso, conquista, uma vida que ela mesma ajudara a construir com as próprias mãos calejadas. Eduardo desceu a escadaria de mármore com um sorriso largo no rosto. Ele era um homem de 45 anos, alto de ombros largos, com os cabelos começando a embranquecer nas têmporas. Vestia uma camisa social azul clara e calças de alfaiataria. Mesmo após tantos anos à frente de sua empresa de tecnologia, mantinha aquele jeito simples de abraçar, aquele carinho genuíno que nunca esquecera das origens humildes. Quando envolveu a mãe nos braços, Dona Célia sentiu o perfume caro de seu filho misturado com o cheiro da chuva e permitiu-se chorar baixinho. Tantos anos sozinha naquele apartamento apertado na Zona Leste. Tantas noites em claro, esperando que o filho voltasse das aulas noturnas depois da faculdade, depois das reuniões intermináveis que construíam seu império. Ela nunca reclamou. Lavou roupas para fora, costurou vestidos de festa, fez faxina em 3 casas diferentes para que Eduardo pudesse estudar. E agora, depois de tudo, ele vinha buscá-la para morar com ele, com a família que construíra. A casa era ainda mais impressionante por dentro. O piso de mármore refletia a luz dos lustres de cristal que pendiam do teto alto. Quadros modernos decoravam as paredes brancas e a sala de estar parecia maior que todo o apartamento onde Dona Célia vivera durante décadas. Ela caminhou devagar, ainda atordoada pela mudança repentina em sua vida. Eduardo segurava sua mala enquanto explicava animado sobre cada cômodo, cada detalhe que mandara preparar especialmente para ela. Foi quando ouviu os passos descendo a escada. Dona Célia ergueu o olhar e viu Viviane pela primeira vez. A esposa de Eduardo era uma mulher de beleza impecável, provavelmente no início dos 40, com cabelos loiros perfeitamente escovados que caíam em ondas sobre os ombros. Usava um vestido midi cinza que valorizava sua silhueta elegante e sapatos de salto que ecoavam no mármore a cada passo. Mas foi o olhar que chamou a atenção da idosa. Viviane tinha olhos verdes claros que pareciam avaliar tudo ao redor com uma frieza calculada. Bom dia, Dona Célia. Eduardo me contou muito sobre a senhora. Seja bem-vinda à nossa casa. A voz de Viviane soava educada, mas havia algo nela que não combinava com o sorriso perfeito estampado em seu rosto. Dona Célia estendeu a mão, mas Viviane apenas inclinou levemente a cabeça, mantendo as mãos cruzadas à frente do corpo. Onde está o Lucas? Eduardo olhou ao redor procurando pelo filho. Dona Célia sentiu o coração apertar de curiosidade. Há anos não via o neto pessoalmente, apenas por videochamadas rápidas e fotos que Eduardo enviava pelo celular. O menino estava com 7 anos agora e ela mal conhecia aquela criança que era seu único neto. Ele está no quarto, concentrado com os blocos de montar. Você sabe como ele é quando está focado em algo. Viviane respondeu com um suspiro quase imperceptível, como se falar do próprio filho fosse um fardo. Melhor não interromper agora. Talvez mais tarde. Eduardo pareceu não notar o tom da esposa. Então, vou mostrar seu quarto para a senhora, mãe. Preparei tudo com carinho. Fica no 2º andar, com vista para o jardim. Sei que a senhora sempre gostou de plantas. Dona Célia subiu a escada agarrada ao corrimão de mogno, sentindo o peso da idade e da emoção. O quarto preparado para ela era espaçoso e arejado.
Uma cama king size com colcha branca e almofadas bordadas ocupava o centro. Havia uma poltrona de leitura perto da janela, uma escrivaninha antiga que ela reconheceu como sendo daquela época em que Eduardo ainda era criança e estudava na sala apertada do apartamento, e um closet inteiro só para suas poucas roupas. Ela se aproximou da janela e viu o jardim lá embaixo com suas roseiras bem cuidadas e o balanço infantil ao fundo. Obrigada, meu filho. Isso aqui é mais do que eu jamais sonhei. A voz de Dona Célia saiu embargada. Eduardo abraçou a mãe novamente com aquela força silenciosa de quem carrega gratidão profunda. A senhora merece tudo isso e muito mais, mãe. Tudo que tenho hoje é porque a senhora nunca desistiu de mim. Agora quero que descanse, que aproveite a vida, que conheça melhor o Lucas. Ele é uma criança especial e sei que vocês vão se dar muito bem. Naquela primeira noite, Dona Célia jantou na mesa enorme da sala de jantar. Eduardo conversava animado sobre os negócios, sobre a expansão da empresa para o mercado internacional, sobre os projetos futuros. Viviane permanecia em silêncio na maior parte do tempo, cortando delicadamente o salmão grelhado e tomando pequenos goles de vinho branco. Lucas não aparecera para o jantar. Segundo Viviane, o menino preferia comer no quarto quando estava cansado. Dona Célia percebeu que Viviane raramente olhava para Eduardo quando ele falava. Seus olhos vagavam pela sala, pelo celular que mantinha ao lado do prato, pelas unhas perfeitamente esmaltadas de vermelho. Havia uma distância palpável entre o casal, como se cada um vivesse em dimensões paralelas dentro daquela mansão enorme. Depois do jantar, quando Eduardo foi para o escritório resolver algumas pendências, Dona Célia decidiu subir para o andar dos quartos. Caminhou devagar pelo corredor iluminado por arandelas discretas até chegar a uma porta entreaberta. A luz suave vazava para o corredor. Ela empurrou levemente a porta e viu o quarto de Lucas pela primeira vez. Era um universo à parte. As paredes eram pintadas de azul claro e cobertas de prateleiras repletas de livros, blocos de montar e miniaturas de dinossauros perfeitamente organizadas por tamanho e cor. Uma tenda infantil ocupava um canto do quarto, com almofadas e um abajur dentro. E ali, sentado no tapete felpudo, estava Lucas. O menino tinha cabelos castanhos claros lisos, olhos castanhos grandes e expressivos, e usava um pijama com estampa de planetas. Ele estava tão concentrado montando uma estrutura complexa, com blocos que nem percebeu a presença da avó. Dona Célia ficou observando em silêncio, emocionada por finalmente ver de perto aquela criança que tanto amava à distância. "Oi, Lucas", ela disse suavemente, para não assustá-lo. "Sou sua avó Célia. Posso entrar?" O menino ergueu os olhos lentamente, como se voltasse de um transe profundo. Ele a observou por alguns segundos, processando a informação, e então um sorriso tímido apareceu em seu rosto. "A vovó veio morar aqui com a gente?" A voz dele era baixa, quase um sussurro. "Vim sim, meu amor, e estou muito feliz de poder ficar perto de você." Dona Célia entrou no quarto e se sentou com dificuldade no tapete ao lado do neto. "O que você está construindo?" Lucas começou a explicar cada detalhe da estrutura com uma empolgação contida. Falava sobre a simetria das peças, sobre as cores que escolhera para cada andar, sobre como aquilo seria um prédio futurista quando terminasse. Dona Célia escutava maravilhada. Havia algo de especial naquela criança, uma inteligência diferente, uma sensibilidade aguçada que captava detalhes que outros não veriam. Os dias seguintes trouxeram uma rotina nova para Dona Célia. Ela acordava cedo, preparava café da manhã para Eduardo, antes dele sair, para o trabalho, e depois ficava pela casa tentando entender sua nova realidade. Viviane raramente aparecia nas primeiras horas do dia. Quando surgia, já estava impecavelmente vestida e maquiada, geralmente saindo para a academia, para almoços com amigas ou para compromissos que nunca detalhava. Lucas passava as manhãs com uma professora particular que vinha até a casa. Dona Célia descobriu que o menino não frequentava escola regular. Segundo Eduardo, Lucas tinha algumas particularidades no aprendizado. Uma forma diferente de processar informações,
e por isso estudava em casa com acompanhamento especializado. Ele era brilhante em matemática e ciências, mas tinha dificuldade, com barulhos altos e ambientes muito estimulantes. Foi numa tarde de quinta-feira, depois que a professora foi embora, que Dona Célia e Lucas começaram a construir seu próprio ritual. Ela estava na cozinha preparando um bolo de fubá, seguindo a receita que decorara há décadas, quando o menino apareceu na porta com os olhos curiosos. "O que a vovó está fazendo? Um bolo de fubá com goiabada. Você já comeu?" Dona Célia sorriu para o neto. "Não sei. Acho que não." Lucas aproximou-se da bancada e observou os ingredientes alinhados. Ele estendia a mão para tocar cada um, sentindo a textura do fubá, o peso dos ovos, o cheiro adocicado da goiabada. "Quer me ajudar? Prometo que vai ser divertido." Dona Célia percebeu o interesse do menino e sentiu o coração aquecer. "Posso?" Lucas perguntou com uma empolgação tímida. "Mamãe não gosta que eu mexa na cozinha. Diz que faço bagunça. Aqui com a vovó você pode. Bagunça a gente limpa depois. O importante é se divertir." Ela estendeu um avental pequeno que encontrara em uma gaveta. Enquanto misturavam os ingredientes, quebravam ovos e mediam o fubá, Dona Célia contava histórias da infância de Eduardo, como ele também adorava ajudar. Na cozinha, quando era pequeno, como uma vez derrubou um saco inteiro de farinha no chão, e eles riram até a barriga doer enquanto limpavam juntos. Lucas ouvia cada palavra com atenção profunda, como se gravasse tudo na memória. "O papai era igual a mim quando era pequeno?" O menino perguntou enquanto mexia a massa com uma colher de pau quase maior que ele. Era sim. Muito curioso, muito esperto, e também gostava das coisas do jeito dele. Dona Célia alisou os cabelos do neto com carinho. "E olha como ele cresceu e se tornou um homem maravilhoso, enquanto o bolo assava, enchendo a cozinha com aquele aroma caseiro de infância e afeto." Lucas mostrou para a avó seus livros preferidos. Ele tinha uma coleção impressionante sobre dinossauros, planetas e construções antigas. Falava sobre cada tema com uma propriedade que impressionava para a idade, mas sempre com aquele jeito delicado de quem teme ser interrompido ou julgado. Foi nesse momento que Viviane entrou na cozinha. Ela usava roupas de ginástica de marca cara e segurava uma garrafa de água mineral. Seu olhar percorreu a cena, a bagunça na bancada, o menino com o avental sujo de massa, Dona Célia com farinha no avental e no rosto. E algo mudou em sua expressão. Uma sombra quase imperceptível cruzou seus olhos verdes. "Lucas, você deveria estar descansando. Amanhã tem sessão com a terapeuta." A voz de Viviane soou firme e fria. "Mas mamãe, estou fazendo bolo com a vovó." O menino segurou a colher de pau com mais força, como se quisesse defender aquele momento. "Eu sei, querido, mas você precisa manter a rotina. Suba para o quarto e tome seu suco." Viviane apontou para a porta com um gesto imperativo. Lucas olhou para Dona Célia com uma tristeza profunda nos olhos. A avó percebeu a decepção do neto e sentiu uma pontada no peito, mas não quis criar conflito no primeiro embate com a nora. "Vai lá, meu amor. Amanhã a gente termina nossa conversa. O bolo fica pronto logo e eu subo um pedaço para você." Dona Célia tentou suavizar o momento. O menino assentiu e saiu da cozinha de cabeça baixa, arrastando os pés pelo chão de porcelanato. Quando ficaram sozinhas, Viviane se serviu de água e se apoiou na bancada com uma postura estudada. "Dona Célia, entendo que a senhora queira criar laços com o Lucas, mas ele tem uma rotina muito específica. Não pode ter muitos estímulos ou mudanças bruscas. Isso prejudica o desenvolvimento dele." A nora falava com uma calma artificial, como se explicasse algo óbvio a alguém sem entendimento. "Eu só estava fazendo um bolo com meu neto. Não vejo problema nisso." Dona Célia respondeu com a tranquilidade de quem viveu muito e aprendeu a não se intimidar facilmente. "Claro que não há problema." Viviane forçou um sorriso. "Só estou dizendo que, daqui para frente, seria melhor me consultar antes de planejar atividades com ele. Eu conheço as necessidades do meu filho." Havia algo na forma como Viviane pronunciou meu filho que soou quase possessivo, excludente. Dona Célia sentiu um desconforto crescer em seu peito,
mas decidiu não prolongar a discussão. Viviane saiu da cozinha com passos rápidos, deixando um rastro de perfume caro misturado com uma tensão palpável no ar. Nos dias seguintes, Dona Célia começou a observar com mais atenção a dinâmica daquela casa. Eduardo saía cedo e voltava tarde, completamente imerso nos negócios. Quando estava em casa, tentava compensar a ausência dando atenção ao filho. Mas Lucas sempre parecia retraído perto do pai, como se tivesse medo de desapontá-lo. Viviane mantinha uma distância gelada do marido e do filho. Ela circulava pela casa como um fantasma elegante, sempre ocupada com seus próprios afazeres, raramente demonstrando afeto ou interesse genuíno por Lucas. O que mais incomodava Dona Célia era a forma como Viviane olhava para o próprio filho. Não havia calor naquele olhar. Havia algo próximo da obrigação, da tolerância, mas nunca do amor incondicional que uma mãe deveria ter. Ela percebia como Viviane se irritava quando Lucas falava demais sobre seus interesses, como desviava o corpo quando o menino tentava se aproximar, como suspirava impaciente quando ele demorava para fazer algo. Uma tarde, enquanto Lucas desenhava dinossauros na varanda e Dona Célia tricotava em uma poltrona próxima, ela ouviu vozes vindas do jardim. Eduardo e Viviane conversavam perto das roseiras. A idosa não tinha intenção de espionar, mas algo no tom da discussão chamou sua atenção. Você trabalha demais, Eduardo. Mal tem tempo para a família. A voz de Viviane soava acusadora. Eu trabalho para dar a melhor vida para vocês, para que você e o Lucas não faltem nada. Eduardo respondeu com um cansaço evidente. Mas de que adianta tudo isso se você não está presente? O menino nem te conhece direito. Viviane continuou, mas havia algo ensaiado em suas palavras, como se fossem ditas mais por obrigação social do que por sentimento real. Estou fazendo o melhor que posso, e agora, com minha mãe aqui, ela pode dar mais atenção para o Lucas. Sempre quis que eles se aproximassem. Eduardo tentou contornar a discussão. Sua mãe. Viviane repetiu com um tom que Dona Célia não conseguiu decifrar completamente. Não era raiva, não era desprezo, era algo mais complexo. Ela é uma boa pessoa, mas não entende como é lidar com uma criança como o Lucas. Dona Célia sentiu uma pontada de indignação. Que direito Viviane tinha de dizer que ela não entendia o próprio neto? Mas decidiu manter a calma e continuar tricotando, como se não tivesse ouvido nada. Naquela noite, quando foi levar um copo de leite morno para Lucas antes de dormir, encontrou o menino sentado na cama com um caderno no colo. Ele desenhava com lápis de cor, concentrado. O que você está desenhando, meu amor? Dona Célia colocou o copo na mesinha de cabeceira e sentou-se na beirada da cama. Estou desenhando a vovó fazendo bolo. Lucas virou o caderno para mostrar. No desenho, 2 figuras. Estavam lado a lado em uma cozinha colorida. Uma mais baixa e outra mais alta, ambas sorrindo. Ficou lindo. Dona Célia sentiu os olhos marejarem. Posso guardar esse desenho? Claro, é para a vovó. Lucas entregou a folha com orgulho tímido. Vovó, posso te fazer uma pergunta? Pode, meu querido. Pode me perguntar qualquer coisa. Por que a mamãe não gosta de brincar comigo? Lucas fez a pergunta com uma naturalidade dolorosa, como se já tivesse aceitado aquela realidade. Dona Célia sentiu o coração apertar. Como explicar para uma criança algo que nem ela mesma compreendia? Ah, meu amor, sua mãe te ama muito. É que às vezes os adultos têm muitas preocupações, muitas coisas na cabeça, e acabam ficando distraídos. Mas isso não significa que ela não goste de você. Ela tentou suavizar, proteger o neto daquela verdade dolorosa. Mas ela nunca brinca comigo, nem me abraça. Só diz o que eu tenho que fazer. Lucas falava sem rancor, apenas constatando fatos. Com a vovó é diferente. A vovó sorri de verdade quando está comigo. Dona Célia abraçou o neto com toda a força que seus braços cansados permitiam. E vou sorrir sempre que estiver com você. Pode ter certeza disso. Agora vamos dormir que amanhã tem mais um dia pela frente e eu quero ensinar você a fazer pão caseiro. O que acha? Os olhos de Lucas brilharam. Sério? Eu adoro pão. Sério.
Vai ser nossa atividade especial. Dona Célia beijou a testa do neto e o cobriu com o edredom. Sonhe com coisas boas, meu anjo. Quando saiu do quarto e caminhou pelo corredor silencioso até seu próprio quarto, Dona Célia carregava consigo uma inquietação que não conseguia nomear. Havia algo errado naquela casa tão bonita e tão grande. Algo que ia além da frieza de Viviane, ou da distância de Eduardo. Era como se todos vivessem uma encenação cuidadosamente elaborada, mas que a qualquer momento poderia desmoronar, revelando verdades incômodas. Ela se deitou na cama king size e olhou para o teto. A luz da lua entrava pela janela, desenhando sombras nas paredes brancas. Pensou no desenho que Lucas fizera, naquelas duas figuras sorrindo juntas em uma cozinha. Pensou no olhar triste do menino ao perguntar por que a mãe não brincava com ele. Pensou em Viviane e naquela distância calculada que mantinha de tudo e de todos. Dona Célia não sabia ainda, mas aquela inquietação era apenas o começo. Nos próximos dias, ela começaria a perceber pequenos detalhes que não se encaixavam, frases soltas que não faziam sentido, olhares que escondiam mais do que revelavam. E quando a verdade começasse a emergir das sombras daquela mansão perfeita, nada mais seria como antes. Ela puxou o edredom até o queixo e fechou os olhos, tentando afastar os pensamentos perturbadores. Mas o sono demorou a chegar. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava pulsando com sua energia infinita, indiferente aos dramas silenciosos que se desenrolavam por trás dos muros altos das mansões do Jardim Europa. As semanas seguintes trouxeram uma rotina reconfortante para Dona Célia. Todas as manhãs, depois que Eduardo saía para o trabalho, ela e Lucas se encontravam na cozinha. Era o momento sagrado deles, aquele ritual de preparar pães, bolos e biscoitos enquanto conversavam sobre dinossauros, estrelas e todas as curiosidades que habitavam a mente brilhante do menino. Lucas florescia nesses encontros. Seu sorriso ficava mais solto, sua voz menos hesitante, e aos poucos ia revelando para a avó um universo inteiro de sonhos e medos que guardava apenas para si. Dona Célia descobriu que o neto tinha uma memória impressionante. Ele lembrava de datas, números, sequências complexas de informações com uma facilidade desconcertante. Também percebia detalhes que outros não notariam, como quando ela mudava o penteado ou usava um tom diferente de batom. Lucas tinha um jeito único de ver o mundo, e a avó aprendia a cada dia a navegar por aquele universo particular com delicadeza e respeito. Mas quanto mais tempo passava naquela casa, mais Dona Célia notava coisas que a incomodavam profundamente. Viviane raramente interagia com Lucas de forma espontânea. Quando precisava se dirigir ao filho, usava um tom mecânico, quase protocolar, como se cumprisse uma obrigação social. Não havia abraços matinais. Não havia beijos de boa noite. Não havia aqueles momentos de cumplicidade que deveriam existir naturalmente entre mãe e filho. Eduardo, por sua vez, parecia alheio a tudo. Ele chegava exausto do trabalho, jantava rapidamente, passava alguns minutos com Lucas antes do menino dormir e depois se trancava no escritório até tarde da noite. Nos fins de semana, viajava frequentemente para reuniões de negócios em outras cidades. Era como se estivesse fugindo da própria casa, ou talvez de uma realidade conjugal que preferia não enfrentar. Uma tarde de terça-feira mudou tudo. O dia começara quente e abafado, típico do verão paulistano que insistia em se estender até o outono. Dona Célia e Lucas haviam passado a manhã preparando uma torta de limão. O menino estava especialmente animado porque conseguira fazer a massa sem quebrar, seguindo todas as instruções da avó com precisão meticulosa. Eles colocaram a torta no forno e Lucas pediu para pegar um livro novo que Eduardo comprara sobre o sistema solar. Enquanto o neto subia para o quarto, Dona Célia decidiu regar as orquídeas da varanda. Viviane tinha uma coleção impressionante de orquídeas raras que ficavam em uma área coberta na lateral da casa. Eram flores delicadas que exigiam cuidados específicos e a idosa oferecera-se para ajudar na manutenção. Ela pegou o regador e caminhou até a varanda, aproveitando a brisa suave que vinha do jardim.
Foi quando ouviu a voz de Viviane. Ela estava no jardim, próxima ao caramanchão coberto de jasmins, falando ao telefone. O tom era diferente do habitual, mais tenso, quase desesperado. Dona Célia não tinha intenção de espionar, mas algo naquela conversa a fez pausar. Eu sei que está difícil, mas você precisa ter paciência. Viviane falava baixo, mas o silêncio da tarde carregava suas palavras até a varanda. Não posso simplesmente contar a verdade agora. Você acha que o Eduardo vai aceitar numa boa descobrir que o filho que ele criou por 7 anos não é dele? Dona Célia sentiu o coração disparar. Ela se aproximou devagar da grade que separava a varanda do jardim, escondendo-se atrás de uma coluna coberta de trepadeiras. Não podia ter ouvido direito. Não era possível. Claro que eu amo o Lucas, Viviane continuou, e havia uma irritação crescente em sua voz, mas não era assim que as coisas deveriam ter sido. Eu não tinha escolha. Se eu não tivesse fingido a gravidez, o Eduardo nunca teria se casado comigo. Você sabe muito bem como ele é tradicional, como a família dele é conservadora. Ele queria ser pai, queria constituir família, e eu dei isso para ele. Silêncio. Viviane escutava alguém do outro lado da linha. Os exames? Todos forjados, meu amor. Você sabe que eu tenho contatos. Consegui falsificar cada ultrassom, cada resultado de sangue. E quando chegou a hora, fingi que entrei em trabalho de parto. Fui para aquela clínica particular que você conhece, e lá estava o bebê que eu tinha conseguido através daquela advogada. Uma adoção completamente informal, sem nenhum registro oficial. A mãe biológica era uma menina de 17 anos que não tinha condições de criar a criança. Dona Célia sentiu as pernas fraquejarem, apoiou-se na grade de ferro, tentando processar o que acabara de ouvir. Lucas não era filho biológico de Eduardo. Viviane tinha forjado uma gravidez inteira, falsificado exames médicos e feito uma adoção ilegal. Tudo para manter seu casamento, sua vida luxuosa, sua posição social. Não, ninguém nunca vai descobrir. Viviane ria agora, uma risada nervosa e sem humor. O Eduardo está tão ocupado com a empresa que mal presta atenção no filho. E, mesmo que prestasse, como ele ia suspeitar? O Lucas tem alguns traços parecidos com ele por pura coincidência. E aquele jeito diferente do menino, eu sempre atribuí a questões neurológicas. Todo mundo acreditou. Mais silêncio. Dona Célia sentia náuseas. Precisava sair dali. Precisava processar aquela informação devastadora. Mas suas pernas não obedeciam. Você tem que confiar em mim, Viviane falou com firmeza. Em alguns anos, quando o Lucas crescer e não depender mais tanto de mim, eu posso começar a planejar nossa saída. Mas agora não. Agora eu preciso manter as aparências. Preciso que o Eduardo continue me sustentando enquanto eu junto dinheiro suficiente para a gente recomeçar. Só mais um pouco de paciência. A ligação terminou. Dona Célia viu Viviane guardar o celular na bolsa de grife que carregava e caminhar de volta para dentro da casa. Ela esperou alguns minutos, tentando controlar a respiração acelerada, tentando organizar os pensamentos que giravam caoticamente em sua cabeça. Quando finalmente conseguiu se mover, voltou para dentro da casa com passos trêmulos. Lucas estava na sala, folheando o livro sobre o sistema solar. Quando viu a avó, seu rosto se iluminou. Vovó, você sabia que Júpiter tem 79 luas? O menino falou empolgado, alheio ao turbilhão emocional da avó. Dona Célia forçou um sorriso. Não sabia, meu amor. Que incrível! Ela se sentou ao lado do neto, tentando parecer normal, mas suas mãos tremiam levemente. Vovó está bem? Lucas percebeu como sempre percebia tudo. A senhora está com as mãos geladas. Estou sim, querido. Só fiquei um pouco no sol e agora estou sentindo um pouco de tontura. Nada que um copo de água não resolva. Ela alisou os cabelos do menino com ternura. Lucas a observou com aqueles olhos profundos e inteligentes, como se pudesse ler além das palavras. Naquela noite, Dona Célia não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando para o teto, repassando mentalmente cada palavra que ouvira. O que deveria fazer? Contar para Eduardo e destruir sua família?
manter o segredo e se tornar cúmplice daquela farsa. E Lucas, aquele menino doce e sensível que finalmente encontrara um porto seguro com ela. O que seria dele se a verdade viesse à tona? Ela pensou em toda a dor que Eduardo já havia enfrentado na vida. As dificuldades financeiras da infância, as noites em claro estudando e trabalhando, a luta para construir seu império. Ele era um homem bom, que amava genuinamente o filho. Descobrir que tudo tinha sido uma mentira desde o início poderia destruí-lo, mas ao mesmo tempo, ele não merecia viver em uma mentira. Não merecia estar casado com uma mulher que o manipulara tão calculadamente. E Lucas merecia saber sua verdadeira origem. Merecia ter acesso à sua história real. Os dias seguintes foram torturantes para Dona Célia. Ela tentava manter a rotina normal com Lucas, mas cada vez que olhava para o neto, via as peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. O jeito diferente dele, que Viviane sempre atribuíra a questões neurológicas, poderia simplesmente ser a personalidade única de uma criança, cujas origens biológicas eram desconhecidas. A falta de vínculo emocional de Viviane fazia sentido agora. Ela nunca gerara aquele filho, nunca sentira os movimentos dele dentro de si, nunca passara pelas transformações físicas e emocionais de uma gestação real. Viviane, por sua vez, parecia não ter notado que a sogra sabia de algo. Continuava sua rotina habitual, saindo para compromissos sociais, falando ao telefone em tons baixos quando pensava estar sozinha, mantendo aquela distância fria de tudo e de todos. Mas Dona Célia começou a observá-la com outros olhos. Via agora a artificialidade em cada gesto, a frieza calculada em cada palavra dirigida a Lucas, o desinteresse genuíno pelo bem-estar do menino. Foi uma semana depois da descoberta que as coisas começaram a mudar de forma mais evidente. Dona Célia estava na cozinha com Lucas, ensinando-o a fazer pão de queijo, quando Viviane entrou com uma expressão diferente. Havia algo nos seus olhos, uma desconfiança, uma tensão que não estava ali antes. Dona Célia, preciso conversar com a senhora. Viviane falou num tom que tentava soar casual, mas falhava miseravelmente. Claro, vamos para a sala? Dona Célia limpou as mãos, no avental, tentando manter a calma. Pode ser aqui mesmo, Lucas, suba para o seu quarto. Viviane ordenou sem olhar para o filho. Mas, mamãe, o pão de queijo ainda não terminou. O menino protestou. Agora, Lucas. Viviane ergueu a voz e o tom fez o menino encolher-se. Vai lá, meu amor, depois a gente termina. Dona Célia tentou suavizar o momento. Lucas saiu da cozinha de cabeça baixa, arrastando os pés. Quando ficaram sozinhas, Viviane se aproximou da bancada, seus olhos verdes cravados nos olhos cansados da sogra. A senhora anda muito próxima do Lucas. Mais do que eu. Gostaria. Viviane começou medindo cada palavra. Eu já disse que ele tem uma rotina específica, que não pode ter muitos estímulos. Fazer pão de queijo não é estímulo demais, Viviane. É apenas uma avó passando tempo com o neto. Dona Célia respondeu, mantendo a voz firme. Eu sei o que é. Viviane cruzou os braços. Mas acho melhor a senhora saber dos limites. Esta é a minha casa, e o Lucas é meu filho. Eu decido o que é melhor para ele. Havia algo nas palavras de Viviane que soava como ameaça. Dona Célia sentiu um frio percorrer sua espinha. Seria possível que a nora suspeitasse que ela sabia do segredo? Nunca questionei sua autoridade, Viviane. Só quero estar perto do meu neto. Dona Célia tentou desviar da confrontação direta. Pois então continue apenas perto, não tão dentro da vida dele. Viviane deu as costas e saiu da cozinha, deixando um silêncio pesado no ar. Naquela noite, Eduardo chegou mais cedo do trabalho. Ele parecia cansado, mas animado ao mesmo tempo. Durante o jantar, fez um anúncio que pegou todos de surpresa. Pessoal, tenho uma ideia. Que tal passarmos um fim de semana no sítio? Faz tanto tempo que... Então vamos lá. O Lucas ia adorar ver os animais respirar ar puro. E a senhora também, mãe. Vai gostar de sair um pouco da cidade. Eduardo olhou para a família com expectativa. O sítio? Viviane pareceu surpresa pela primeira vez em muito tempo. Mas aquilo está abandonado, Eduardo. Nem sei se tem condições. O caseiro cuida de tudo. Eu liguei para ele semana passada e está tudo bem.
Só precisamos arrumar as malas e ir. Pode ser este fim de semana mesmo. Eduardo insistiu. Dona Célia observou a reação de Viviane. A nora tinha ficado pálida e suas mãos apertavam o guardanapo com força excessiva. Havia medo naqueles olhos verdes, um medo real e palpável. Acho que não é uma boa ideia. Lucas pode ficar desconfortável num ambiente novo, Viviane argumentou, mas sua voz soava trêmula. Lucas precisa sair mais, conhecer lugares diferentes. Ele não pode viver trancado nesta casa para sempre. Eduardo respondeu com uma firmeza incomum. Está decidido. Vamos no sábado. Aquela noite, Dona Célia não conseguiu dormir novamente. Algo naquela conversa sobre o sítio a incomodava profundamente. A reação de Viviane fora estranha, quase desesperada, e quanto mais pensava nisso, mais uma sensação ruim crescia em seu peito. Na manhã seguinte, quando foi ao banheiro, encontrou seu celular sobre a pia com uma notificação de mensagem de número desconhecido. Ela abriu com curiosidade e sentiu o sangue gelar nas veias ao ler as palavras na tela. Ela sabe que você sabe. Não vá para o sítio. Dona Célia releu a mensagem várias vezes tentando entender. Quem havia enviado aquilo? Como alguém sabia que ela tinha descoberto o segredo de Viviane? E por que estava alertando sobre o sítio? Ela passou o resto do dia em estado de alerta. Observava Viviane com discrição, tentando captar qualquer sinal de que a nora realmente suspeitava de algo. E quanto mais observava, mais percebia os sinais. Viviane a evitava, desviava o olhar quando suas vistas se cruzavam, mantinha conversas curtas e formais. Havia uma tensão no ar que não existia antes. Nas noites seguintes, Dona Célia ouvia movimentação estranha. Passos no corredor durante a madrugada, portas se abrindo e fechando com cuidado, sussurros vindos do andar de baixo. Ela chegou a descer uma vez e viu luz acesa no escritório de Eduardo, mas quando se aproximou, a luz se apagou rapidamente. Seria Viviane mexendo em algo? Planejando alguma coisa? China says, quinta-feira, 2 dias antes da viagem ao sítio, Dona Célia presenciou outra cena que a perturbou. Ela estava arrumando roupas no closet quando ouviu Viviane falando ao telefone novamente. A nora estava no quarto ao lado, provavelmente achando que estava sozinha no andar de cima. Sim, eu sei que é arriscado. Viviane falava num sussurro tenso. Mas não tenho escolha. Ela descobriu. Tenho certeza. Vi no jeito que ela me olha, nas perguntas indiretas que faz. Não posso deixar que ela conte para o Eduardo. Pausa. Dona Célia aproximou-se da parede tentando ouvir melhor. O sítio é perfeito. É isolado. Não tem vizinhos por perto. E o caseiro só vai estar lá na sexta para preparar a casa. Depois disso vai embora. Vamos estar completamente sozinhos no sábado. Viviane continuou, e havia uma determinação fria em sua voz que fez Dona Célia tremer. Não vou fazer nada com o Lucas, óbvio. Ele continua sendo meu filho aos olhos do Eduardo. Mas a velha, ela é um problema. Se ela abrir a boca, tudo o que construí nos últimos 8 anos vai desmoronar. Não vou deixar isso acontecer. A ligação terminou. Dona Célia ficou paralisada, encostada na parede, tentando processar o que acabara de ouvir. Viviane estava planejando algo contra ela, algo que envolveria aquele fim de semana no sítio, longe de tudo e de todos. A mensagem anônima fazia sentido agora. Alguém estava tentando protegê-la. Mas quem? Quem mais sabia do segredo de Viviane? Quem tinha interesse em proteger Dona Célia? Ela pensou em contar tudo para Eduardo imediatamente, mas algo a deteve. E se ele não acreditasse? E se achasse que era apenas paranoia de uma mulher idosa? Viviane tinha 8 anos de casamento. Tinha construído uma imagem impecável de esposa dedicada. Eduardo estava tão afastado da realidade doméstica que talvez nem percebesse os sinais que Dona Célia via tão claramente. E tinha Lucas. Se a verdade viesse à tona de forma abrupta, o menino seria o mais afetado. Ele poderia ser retirado de Eduardo, enviado para alguma instituição, enquanto as questões legais da adoção irregular fossem resolvidas. Poderia perder a única figura paterna que conhecia, poderia ser separado da avó que tanto amava. Dona Célia passou a sexta-feira em estado de terror silencioso.
Ela fazia suas atividades normais, cozinhava com Lucas, conversava com Eduardo quando ele chegava do trabalho, mas sua mente não parava de trabalhar. Deveria fingir que estava doente e não ir ao sítio? Deveria contar tudo para Eduardo? Deveria simplesmente pegar suas coisas e sair daquela casa enquanto ainda havia tempo? Mas toda vez que considerava fugir, olhava para Lucas. O menino tinha se apegado tanto a ela. Pela primeira vez na vida, tinha alguém que o amava incondicionalmente, que passava tempo com ele, que o fazia sentir-se especial. Como poderia abandoná-lo agora? Na noite de sexta, quando colocou Lucas para dormir, o menino segurou sua mão com força. "Vovó vai mesmo para o sítio com a gente amanhã?" Ele perguntou com os olhos cheios de esperança. "Vou sim, meu amor. Não te deixaria sozinho nunca." Dona Célia beijou a testa do neto, sentindo o coração apertar. "Eu te amo, vovó." Lucas sussurrou antes de fechar os olhos. "Eu também te amo, meu anjo. Mais do que você imagina." Ela saiu do quarto com lágrimas nos olhos. No corredor, encontrou Viviane parada próxima à escada. A nora a observava com uma expressão indecifrável. "Pronta para amanhã, Dona Célia?" Viviane perguntou, e havia algo sinistro em seu tom aparentemente casual. "Pronta." Dona Célia respondeu, erguendo o queixo e encontrando os olhos verdes da nora sem desviar. "Vai. Será um fim de semana inesquecível." Viviane sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era o sorriso de alguém que tinha um plano. Um plano do qual Dona Célia fazia parte, quisesse ou não. Sim, vai ser inesquecível mesmo. Viviane desceu as escadas lentamente e Dona Célia ficou ali parada, vendo-a desaparecer no andar de baixo. Naquela noite, pela última vez antes da viagem, Dona Célia recebeu outra mensagem do número desconhecido. Desta vez, era mais direta. "Se você for, não vá sozinha com ela em momento algum. Mantenha-se sempre perto do Eduardo ou do Lucas. E não aceite nada que ela te ofereça para beber ou comer. Confie em mim." Dona Célia salvou o número, digitou uma resposta perguntando quem era, mas a mensagem não foi entregue. O número estava bloqueado ou fora de área. Ela ficou olhando para a tela do celular por longos minutos, sentindo o medo e a determinação lutarem dentro dela. Se Viviane estava planejando algo, Dona Célia precisava estar preparada. Precisava estar atenta a cada movimento, a cada palavra, a cada oportunidade. E, acima de tudo, precisava proteger Lucas. Aquele menino inocente que nunca pediu para fazer parte daquela farsa toda, que nunca mereceu uma mãe que o tratava como peça de um jogo de interesses. Ela se levantou da cama e foi até a janela. Lá embaixo, o jardim estava mergulhado na escuridão, apenas iluminado pela luz fraca dos postes da rua. Tudo parecia tão tranquilo, tão normal. Mas Dona Célia sabia que estava prestes a entrar em uma tempestade que poderia destruir tudo ou que poderia finalmente trazer a verdade à luz. Ela pensou em sua vida, 72 anos de lutas, de sacrifícios, de superações. Criara um filho sozinha, vencer a pobreza, encarar a viuvez com dignidade. Não seria agora, tão perto do fim, que deixaria alguém como Viviane a intimidar. Se tinha que ir para aquele sítio, iria. Mas iria preparada, iria vigilante, iria determinada a proteger seu neto custe o que custasse. E quando tudo terminasse, de um jeito ou de outro, a verdade seria revelada. Porque segredos tão grandes quanto aquele nunca permaneciam enterrados para sempre. Na manhã de sábado, o sol nasceu radiante sobre São Paulo. Era um dia bonito, de céu azul e temperatura agradável. O tipo de dia perfeito para um passeio no campo, para momentos em família, para criar memórias felizes. Mas enquanto Dona Célia colocava sua pequena mala no porta-malas do carro, sentindo o olhar penetrante de Viviane nas suas costas, sabia que aquele fim de semana seria tudo menos feliz. Seria o momento da verdade. E a verdade, quando finalmente emerge das sombras, tem o poder de destruir ou libertar. Ela entrou no carro ao lado de Lucas, que segurava sua mão com confiança. Eduardo dirigia animado, falando sobre os planos para o dia.
E Viviane, sentada no banco do passageiro, olhava pela janela com um sorriso que não chegava aos olhos. Um sorriso que Dona Célia reconheceu como o prelúdio de algo terrível que estava prestes a acontecer. A viagem até o sítio levou pouco mais de 2 horas. Eles saíram de São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes, deixando para trás o concreto e a agitação da metrópole, seguindo em direção ao interior paulista. A paisagem foi mudando gradualmente, os prédios dando lugar a plantações, as ruas movimentadas se transformando em estradas cercadas de verde. Lucas estava fascinado, colado na janela, apontando para cada vaca, cada cavalo, cada árvore diferente que via. Dona Célia tentava compartilhar do entusiasmo do neto, mas seu coração estava pesado de apreensão. Ela observava Viviane pelo retrovisor. A nora mantinha uma postura rígida, os ombros tensos, e mexia no celular com movimentos nervosos. Eduardo, alheio à tensão que pairava no ar, cantarolava junto com o rádio e comentava sobre o quanto estava feliz de finalmente tirar um tempo para a família. O sítio ficava nos arredores de Campinas, numa região afastada da rodovia principal. Eles entraram por uma estrada de terra que serpenteava entre pés de eucalipto. Depois de alguns minutos, chegaram a um portão de madeira que Eduardo abriu com uma chave antiga. A propriedade era grande, com uma casa principal de estilo colonial, um celeiro ao fundo, um lago artificial e muita área verde ao redor. A casa estava silenciosa quando chegaram. O caseiro tinha preparado tudo como Eduardo pedira, abrindo janelas, limpando os cômodos e deixando a geladeira abastecida, mas já tinha ido embora como de costume nos fins de semana. Eles estavam completamente sozinhos naquele pedaço isolado de terra. A casa tinha um ar nostálgico, móveis de madeira maciça, paredes com papel de parede floral desbotado, um cheiro de naftalina misturado com mofo. Eduardo contou que aquele sítio pertencera aos avós de Viviane e que ela herdara há alguns anos. Eles mal vinham ali, a casa ficava fechada a maior parte do tempo, um patrimônio abandonado que ninguém tinha coragem de vender por questões sentimentais que Viviane nunca detalhou. Lucas explorou cada canto com curiosidade cautelosa. Ele não era de se entusiasmar facilmente com novidades, mas havia algo na rusticidade daquele lugar que o atraía. Dona Célia o acompanhava de perto, nunca se afastando muito, sempre atenta aos movimentos de Viviane. Eduardo propôs um almoço ao ar livre. Eles armaram uma mesa sob a sombra de uma grande mangueira no jardim frontal. A comida que o caseiro deixara era simples, mas saborosa: carne assada, farofa, vinagrete, arroz branco. Lucas comeu com apetite incomum, animado com aquele piquenique diferente. Dona Célia forçava-se a comer, mas cada garfada descia com dificuldade. Viviane mal tocou na comida. Ela olhava constantemente para o celular, checava as horas, e seus olhos vagavam pelo terreno como se procurasse algo ou planejasse alguma coisa. Eduardo não parecia notar o comportamento estranho da esposa. Estava ocupado demais tirando fotos de Lucas, tentando capturar aquele momento raro de família reunida. Depois do almoço, Eduardo sugeriu que mostrassem o lago para Lucas. Era uma lagoa artificial que o avô de Viviane construíra décadas atrás, cercada de bambus e com alguns bancos de madeira na margem. Eles caminharam pelo terreno e Dona Célia mantinha-se sempre ao lado de Lucas, segurando sua mão com firmeza. O lago era bonito, apesar do abandono. A água estava verde e parada, coberta em algumas partes por vitórias régias. Havia patos selvagens nadando tranquilamente e o som de pássaros vindo das árvores ao redor. Lucas ficou encantado, especialmente quando um sapo pulou bem perto dele. O menino abaixou-se para observar o animal de perto e Eduardo aproveitou para tirar mais fotos. Foi nesse momento que o celular de Eduardo tocou. Era uma ligação urgente do trabalho, um problema em um contrato internacional que precisava de sua atenção imediata. Ele desculpou-se e afastou-se para atender, caminhando de volta em direção à casa, enquanto falava em inglês com alguém do outro lado da linha. Viviane, Dona Célia e Lucas ficaram sozinhos à beira do lago. O silêncio entre as 3 gerações era pesado, carregado de tensões não ditas.
Viviane observava o filho brincar com gravetos na margem, mas seu olhar estava distante, perdido em pensamentos que Dona Célia preferia não imaginar. Lucas, por que você não? Vai ver se encontra mais sapinhos ali perto daquelas pedras? Viviane sugeriu de repente, apontando para uma área mais afastada. Posso, mamãe? O menino olhou para a mãe com surpresa. Não era comum ela sugerir que ele explorasse algo livremente. Pode, mas não se afaste muito. Viviane forçou um sorriso. Lucas saiu correndo na direção das pedras, animado com a permissão inesperada. Dona Célia fez menção de segui-lo, mas Viviane a deteve com um toque no braço. Deixe ele explorar sozinho um pouco. Preciso conversar com a senhora. A voz de Viviane era baixa, controlada, mas havia uma tensão subjacente, impossível de ignorar. Sobre o quê? Dona Célia enfrentou o olhar da nora. A senhora sabe sobre o quê? Viviane soltou o braço da sogra e cruzou os próprios braços. Vi o jeito que me olha há dias. Ouvi quando a senhora parou na varanda naquela tarde. Eu sei que a senhora sabe. Dona Célia sentiu o coração disparar, mas manteve a expressão serena. Não sei do que você está falando, Viviane. Não me insulte fingindo ignorância. Viviane deu um passo à frente e havia algo perigoso em seus olhos verdes. A senhora ouviu minha conversa. Descobriu sobre o Lucas. E agora quer o quê? Quer contar para o Eduardo e destruir esta família? Esta família já está destruída, Viviane. Está construída em cima de mentiras. Dona Célia respondeu com firmeza. Eduardo merece saber a verdade. A verdade? Viviane riu, mas era uma risada amarga, sem alegria. E qual verdade seria essa? Que eu dei para ele a família que ele sempre quis? Que o Lucas tem um pai presente, uma vida confortável, oportunidades que nunca teria se tivesse ficado com uma mãe adolescente sem condições? A senhora acha que estaria fazendo um favor contando? Você enganou meu filho, forjou documentos, mentiu sobre uma gravidez inteira. Isso é crime, Viviane, e mais do que isso é uma traição imperdoável. Dona Célia tentava manter a voz baixa para não assustar Lucas, que estava a alguns metros de distância. Crime? Viviane aproximou-se mais. Sabe o que é crime? É tirar uma criança do único lar que ela conhece. É fazer com que um menino como o Lucas, com todas as suas particularidades, passe por um trauma de separação, seja jogado no sistema enquanto batalhas judiciais se arrastam. É destruir a vida de um homem bom como o Eduardo. Isso sim seria crime. Dona Célia percebeu que estavam se afastando de Lucas. Viviane caminhava lentamente e ela a acompanhava, mantendo sempre a nora em seu campo de visão. Estavam se aproximando dos fundos do terreno, onde havia uma área mais isolada de plantação de bambus. E o que você propõe, então? Que eu fique quieta enquanto você continua vivendo esta farsa? Enquanto usa meu filho e meu neto para seus próprios interesses? Dona Célia questionou. Proponho que a senhora pense muito bem antes de tomar qualquer decisão. Viviane parou de caminhar e virou-se completamente para a sogra. Porque uma vez que a senhora... Abre a boca, não há volta. O Eduardo vai me odiar, vai querer me tirar tudo, inclusive o Lucas. E sabe quem mais vai sofrer com isso? O menino. Aquele menino sensível que finalmente encontrou um pouco de estabilidade na vida dele. Dona Célia ia responder quando viu algo que a fez congelar. Atrás de Viviane, entre os bambus, havia uma área de terra revolvida. Uma vala aberta, retangular, com cerca de 2 metros de comprimento e 1 metro de profundidade. Ao lado, uma pá encostada em uma árvore. Seu sangue gelou nas veias. O que é aquilo? Ela perguntou, apontando para a vala. Viviane virou-se para olhar e voltou a encará-la, com uma expressão que já não tentava esconder nada. Era pura determinação fria. É um problema que precisa ser resolvido. Viviane falou com uma calma aterradora. Nesse momento, Dona Célia entendeu tudo. A viagem repentina ao sítio, a insistência de Eduardo em vir, o caseiro que preparou tudo e foi embora, aquela vala que claramente não era para paisagismo como Viviane havia dito ao telefone quando mandou cavar. Tudo tinha sido planejado. Viviane tinha manipulado Eduardo para trazê-los ali, para aquele lugar isolado onde ninguém ouviria, ninguém veria. Você está louca! Dona Célia recuou um passo.
Você não vai conseguir fazer o que está pensando. Não estou louca. Estou sendo prática. Viviane avançou. A senhora é uma ameaça para tudo que construí. Não posso deixar que destrua minha vida. E o Lucas? Você acha que ele não vai sentir minha falta? Que o Eduardo não vai desconfiar? Dona Célia continuava recuando, mas Viviane a seguia passo a passo. Vou dizer que a senhora se sentiu mal, que teve um mal súbito. Essas coisas acontecem com pessoas idosas. E quanto ao Lucas, ele é uma criança, vai superar. Viviane estava quase sussurrando agora, como se compartilhasse um segredo. Dona Célia olhou ao redor desesperada. Onde estava Eduardo? Onde estava Lucas? Ela tentou gritar, mas Viviane foi mais rápida. Empurrou a sogra com força, fazendo-a tropeçar para trás. Dona Célia perdeu o equilíbrio e caiu dentro da vala, batendo as costas no chão duro. A dor foi intensa. Ela tentou se levantar, mas seus braços tremiam, suas pernas não respondiam direito. Viviane pegou a pá e começou a jogar terra sobre ela. Não muita, apenas o suficiente para mantê-la presa ali, incapaz de sair sozinha. Sinto muito que tenha que ser assim. Viviane falava enquanto trabalhava, e havia lágrimas em seus olhos agora, mas suas mãos não paravam. Mas eu não tenho escolha. Não vou perder tudo por causa da senhora. Dona Célia tentava proteger o rosto da terra que caía. Ela cuspia, tossia, tentava se mexer, mas o peso da terra a mantinha cada vez mais presa. O desespero tomou conta dela. Ia morrer ali, naquele buraco frio, longe de tudo que conhecia, sem poder se despedir de Eduardo, sem poder abraçar Lucas uma última vez. Foi quando ouviu vozes ao longe, gritos, passos correndo. Viviane parou de jogar terra e olhou para trás, assustada. Eduardo surgia entre os bambus, correndo desesperado, e atrás dele vinha outra figura, uma mulher de meia idade que Dona Célia demorou alguns segundos para reconhecer. Era Joana, a empregada que trabalhava na mansão há anos, aquela que sempre foi discreta e eficiente, que parecia invisível, mas que via tudo. Viviane, o que você está fazendo? Eduardo gritou com horror ao ver a cena. Minha mãe! Ele correu até a vala e pulou para dentro, tirando a terra de cima de Dona Célia com as mãos, ajudando-a a se sentar, verificando se estava bem. As mãos dele tremiam. O rosto estava branco de choque. Viviane permaneceu paralisada, segurando a pá, incapaz de reagir ou fugir. Joana aproximou-se dela e arrancou a ferramenta de suas mãos com firmeza. Joana? Como você? O que você? Eduardo estava confuso, tentando processar tudo ao mesmo tempo enquanto ajudava a mãe a sair da vala. Foi o Lucas, senhor Eduardo. Joana falou com voz trêmula. Ele me mandou um vídeo. Mostrava ela, a dona Viviane, jogando terra na vala mais cedo hoje, praticando. E tinha áudio também, conversas dela ao telefone planejando tudo isso. Ele gravou tudo e me enviou, pedindo para eu avisar o senhor. Eu tentei ligar, mas o senhor estava ocupado na ligação de trabalho, então peguei meu carro e vim o mais rápido que pude. Eduardo olhou para Viviane com uma expressão de dor e traição que partia o coração. Meu Deus, Viviane. O que você fez? Por quê? Viviane começou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de desespero de quem viu seus planos desmoronarem. Eu precisava, Eduardo. Ela descobriu sobre o Lucas. Ia te contar tudo. Ia destruir nossa família. Sobre o Lucas? O que sobre meu filho? Eduardo ajudou Dona Célia a sentar-se em um tronco de árvore próximo e voltou-se para a esposa. Foi então que tudo veio à tona. Entre soluços e palavras entrecortadas, Viviane contou. A falsa gravidez, os exames forjados, a adoção ilegal, tudo. Cada palavra era uma facada no coração de Eduardo. Ele ouvia em silêncio, seu rosto passando por todas as cores, da palidez ao vermelho da raiva contida. Então, meu filho, o menino que criei, que amo, ele não é. Você mentiu sobre tudo? Eduardo tinha dificuldade em formar as frases. Ia tentar matar minha mãe por causa disso? Eu não ia matar. Viviane tentou justificar. Só ia fazer parecer que foi natural. Ela é idosa, essas coisas acontecem. Você está ouvindo o absurdo que está dizendo? Eduardo gritou,
e era a primeira vez que Dona Célia via o filho perder o controle daquela forma. Você ia enterrar minha mãe viva. Como eu não vi quem você realmente é, como eu fui tão cego. Lucas apareceu entre os bambus nesse momento, segurando seu tablet. Ele tinha visto tudo, gravado tudo com a câmera do dispositivo. O menino aproximou-se devagar, os olhos cheios de lágrimas, o corpinho tremendo. Desculpa, mamãe. Lucas falou, baixinho, mas a vovó é minha família. Eu precisava proteger ela. Viviane olhou para o filho, para aquele menino que ela nunca realmente amou como uma mãe deveria, e algo se quebrou definitivamente em seu rosto. Ela caiu de joelhos na terra, cobrindo o rosto com as mãos, soluçando de forma descontrolada. Eduardo pegou o celular e ligou para a polícia. Enquanto falava, ele olhava para a esposa com uma mistura de tristeza e nojo. Quando desligou, aproximou-se de Lucas e abraçou o menino com força. Você foi muito corajoso, Eduardo sussurrou para o filho. Muito corajoso e muito esperto. Salvou a vovó. Lucas olhou para Dona Célia, que mesmo abalada e suja de terra, sorriu para o neto através das lágrimas. O menino soltou-se do pai e correu para os braços da avó, enterrando o rosto em seu colo. Eu te amo, vovó. Não ia deixar nada ruim acontecer com você. As palavras do menino saíram abafadas, mas carregadas de um amor puro e profundo. Eu também te amo, meu anjo. Você é meu herói. Dona Célia acariciava os cabelos do neto, tentando controlar o tremor em suas mãos. A polícia chegou em menos de 30 minutos. Viviane foi levada algemada, em estado de choque, repetindo sem parar que não era uma criminosa, que só estava protegendo o que era seu. Os policiais fizeram perguntas, tiraram fotos da cena, coletaram as gravações que Lucas tinha feito. Joana contou tudo o que sabia, como há semanas vinha desconfiando de conversas estranhas, como tinha visto Viviane agindo de forma suspeita, como decidiu ficar de olho para proteger a família que servia há anos. Eduardo estava em choque, sentado no chão ao lado da mãe e do filho, tentando processar que sua vida inteira nos últimos 8 anos tinha sido uma mentira. O filho que amava não era biologicamente seu. A mulher com quem era casado tinha planejado matar sua mãe. Tudo o que acreditava ser verdade tinha desmoronado em questão de minutos. Mãe, me perdoa. Ele segurou a mão de Dona Célia, suas palavras saindo com dificuldade. Me perdoa por trazer você para dentro dessa loucura, por não ter visto quem ela realmente era. Não tem nada para perdoar, meu filho. Dona Célia apertou a mão dele. Você não tinha como saber. Ela enganou todo mundo. E o Lucas? Eduardo olhou para o menino que estava quieto, abraçado à avó. Ele não. É meu filho biológico, mas é meu filho em tudo que importa. Como eu vou explicar tudo isso para ele? Com amor e verdade. Dona Célia respondeu. Ele é uma criança muito esperta. Vai entender. E vai continuar te amando, porque você é o único pai que ele conhece. O único que importa. O sol estava se pondo quando finalmente puderam deixar o sítio. A polícia já tinha recolhido todas as evidências, tomado todos os depoimentos. Eduardo dirigiu de volta para São Paulo em silêncio, com Lucas dormindo no colo de Dona Célia no banco de trás e Joana no banco do passageiro. A cidade os recebeu com suas luzes e seu movimento, tão diferente da tranquilidade enganosa do campo. Quando chegaram à mansão, a casa parecia diferente, maior, mais vazia, carregada de memórias que agora tinham um gosto amargo. Naquela noite, depois que Lucas finalmente adormeceu no quarto de Dona Célia, pois não queria ficar sozinho, Eduardo e a mãe conversaram na cozinha. Ele tomava café forte, tentando processar tudo, e ela apenas segurava sua mão, oferecendo o conforto silencioso que apenas uma mãe pode dar. Preciso regularizar a situação do Lucas. Eduardo falava mais para si mesmo do que para ela. Preciso adotá-lo oficialmente, garantir que ele fique comigo. Não posso perdê-lo também. Não vai perder, Dona Célia assegurou. Qualquer juiz vai ver que você é o pai dele, em todos os sentidos que importam. Criou ele desde bebê, deu amor, estrutura, segurança. O vínculo de vocês é real. E se a família biológica aparecer,
E se quiserem levá-lo? Eduardo tinha medo até de verbalizar aquele pensamento. Vamos lidar com isso se acontecer. Mas por enquanto, seu filho precisa de você inteiro, presente, mostrando que nada mudou no amor que sente por ele. Dona Célia falava com a sabedoria de quem já viveu muito e aprendeu que às vezes a única coisa que podemos fazer é enfrentar um dia de cada vez. Eduardo abraçou a mãe com força, como não fazia desde criança. Obrigado, mãe, por tudo, por estar aqui, por amar o Lucas como ama, por sobreviver. Sem a senhora eu não sei o que seria de mim. Somos uma família, meu filho, e família se protege, sempre. Dona Célia acariciou as costas do filho, sentindo o peso dos últimos dias finalmente cair sobre ela. Mas eles tinham sobrevivido, tinham se protegido, e juntos encontrariam um caminho para seguir em frente. Os dias que se seguiram ao episódio no sítio foram os mais difíceis que Dona Célia já enfrentara em seus 72 anos de vida. Ela acordava durante a madrugada com pesadelos, revivendo aquele momento em que a terra caía sobre seu rosto, sentindo novamente o desespero de estar presa naquele buraco frio. Seu corpo doía das contusões da queda. Suas mãos tremiam sem razão aparente, e havia momentos em que uma angústia repentina a dominava, fazendo seu coração disparar e seu peito apertar. Eduardo, percebendo o sofrimento da mãe, imediatamente providenciou acompanhamento psicológico. Uma terapeuta especializada em traumas começou a visitar Dona Célia 3 vezes por semana, na própria mansão. Eram sessões difíceis, onde ela precisava reviver o ocorrido para poder processá-lo, onde aprendia técnicas de respiração para controlar o pânico e onde, aos poucos, começava a reconstruir sua sensação de segurança. Lucas também estava sendo acompanhado. O menino, apesar de ter sido corajoso no momento crucial, carregava uma culpa enorme por ter denunciado a própria mãe. Eduardo passava horas conversando com o filho, explicando que ele fizera a coisa certa, que proteger quem amamos nunca é errado, que ser leal à verdade é mais importante do que guardar segredos perigosos. Mas havia noites em que Lucas chorava baixinho no travesseiro, perguntando se a mãe o odiava agora, se ele era uma criança má por ter enviado aquele vídeo. Na delegacia, Viviane fizera uma confissão completa. Talvez fosse o choque, talvez a percepção de que não havia mais volta, mas ela contou tudo nos mínimos detalhes. Revelou como conhecera uma advogada que trabalhava com adoções irregulares, como pagara uma quantia significativa para conseguir um bebê recém-nascido, como durante 9 meses usara roupas estratégicas e barrigas postiças, como forjara cada exame médico pagando profissionais corruptos. Contou sobre a mãe biológica de Lucas, uma adolescente de 17 anos, de uma cidade do interior, que engravidara sem condições de criar a criança. O mais chocante foi quando ela admitiu que nunca sentira pelo menino o amor que uma mãe deveria sentir. Desde o início, Lucas fora apenas uma ferramenta para manter o casamento com Eduardo para garantir sua posição social e financeira. Quando percebera que o menino tinha algumas particularidades no desenvolvimento, em vez de buscar ajuda com amor e dedicação, sentira-se frustrada, como se tivesse feito um mau negócio. Suas palavras, registradas no depoimento oficial, eram de uma frieza que deixava qualquer um horrorizado. Quanto ao plano de eliminar Dona Célia, Viviane explicou que começara a suspeitar que a sogra sabia do segredo há algumas semanas. Não tinha certeza, mas a forma como Dona Célia a olhava, as perguntas sutis que fazia, tudo a deixara em alerta. Quando soube da viagem ao sítio, viu uma oportunidade. Ligou para o caseiro e mandou que cavasse uma vala nos fundos do terreno, usando a desculpa de um futuro projeto de paisagismo. Seu plano era fazer parecer que Dona Célia tinha sofrido um mal súbito, enterrá-la rapidamente e depois fingir desespero, quando o corpo fosse encontrado dias depois. O promotor do caso, um homem de 50 anos com décadas de experiência, disse a Eduardo que nunca tinha visto um caso tão meticulosamente planejado de manipulação e tentativa de crime. Viviane seria acusada de falsidade ideológica, falsificação de documentos, adoção ilegal e tentativa de homicídio qualificado. A pena poderia chegar a mais de 20 anos de prisão.
Eduardo mergulhou em um processo legal complexo para regularizar a situação de Lucas. Ele contratou os melhores advogados de São Paulo, especializados em direito de família. A primeira tarefa foi encontrar a mãe biológica do menino. Com as informações fornecidas por Viviane, localizaram a moça, que agora tinha 25 anos, era casada e tinha 2 filhos pequenos. Quando souberam do caso, ela e o marido vieram até São Paulo. O encontro foi tenso e emocionante. A moça, chamada Carla, chorou muito ao ver Lucas. Ela contou que nunca quisera entregar o bebê, mas sua família a pressionou. Ela era muito jovem e não tinha como criar uma criança sozinha. Disse que pensava nele todos os dias, que se perguntava se estava bem, se era feliz. Mas ao conversar com Eduardo, perceber o vínculo profundo entre pai e filho, entender que Lucas tinha necessidades específicas que estavam sendo atendidas com amor e dedicação, ela tomou uma decisão madura e generosa. Carla assinou todos os documentos necessários, renunciando definitivamente aos direitos sobre Lucas. Disse que via naquilo não um abandono, mas um ato de amor, permitindo que o menino continuasse na única família que conhecia, com o único pai que importava. Ela pediu apenas que um dia, quando Lucas fosse mais velho e estivesse pronto, pudesse conhecê-lo e contar sua história. Não para retomá-lo, mas para que ele soubesse de onde vinha. Com essa renúncia oficial e o histórico de que Eduardo criara Lucas desde o nascimento, o processo de adoção formal foi relativamente rápido. 6 meses depois daquela tarde terrível no sítio, Eduardo recebeu em mãos a certidão de nascimento nova de Lucas, onde constava oficialmente como pai. Ele chorou ao ler aquele documento, não pela formalidade legal, mas porque representava a confirmação de algo que sempre soube em seu coração. Lucas era seu filho, em todos os sentidos que realmente importavam. Durante esses meses de transição, Dona Célia foi fundamental para manter a estrutura emocional da família. Apesar de seus próprios traumas, ela se dedicou integralmente a cuidar de Lucas e apoiar Eduardo. Suas manhãs na cozinha com o neto continuaram, agora com ainda mais significado. Ali, entre receitas e conversas sobre dinossauros, eles construíam uma sensação de normalidade, criavam uma rotina reconfortante que os ajudava a seguir em frente. Joana foi promovida a gerente da casa, com um salário significativamente maior e a gratidão eterna de Eduardo. Ela revelou que há anos desconfiava de Viviane, que via como a patroa tratava Lucas com indiferença e como havia inconsistências em suas histórias sobre a gravidez. Mas nunca tivera provas concretas, apenas intuição. Quando Lucas começou a confiar nela, compartilhando suas angústias sobre sentir-se não amado pela mãe, Joana passou a prestar ainda mais atenção. Foi ela quem sugeriu ao menino que, se algum dia visse ou ouvisse algo preocupante, poderia gravar e mostrar para alguém de confiança. Lucas desenvolveu com Joana um vínculo especial. Ela se tornou uma espécie de figura materna substituta, alguém que demonstrava carinho genuíno sem as expectativas e complexidades que geralmente acompanham relações familiares. O menino florescia com toda aquela atenção, com aquele ambiente onde finalmente podia ser ele mesmo sem medo de julgamentos. A terapia de Dona Célia começou a mostrar resultados. Os pesadelos diminuíram de frequência, os ataques de pânico ficaram mais espaçados e ela começou a recuperar o gosto por pequenas coisas que antes lhe davam prazer. Cozinhar, cuidar das orquídeas, ler antes de dormir, conversar com Eduardo sobre a vida. A terapeuta explicou que traumas dessa magnitude deixam marcas permanentes, mas que era possível aprender a conviver com elas, integrá-las à própria história sem deixar que definissem quem ela era. Eduardo também fazia terapia. Ele precisava processar a traição, a manipulação, os 8 anos de casamento que agora percebia terem sido baseados em mentiras. Precisava perdoar a si mesmo por não ter percebido, por ter sido tão ausente que permitiu que aquela situação se desenvolvesse debaixo de seu nariz. E, acima de tudo, precisava aprender a confiar novamente, a acreditar que nem todas as pessoas eram como Viviane, que ainda havia bondade e verdade no mundo.
Foi durante uma dessas sessões de terapia que Eduardo teve uma revelação. Ele conversava com a psicóloga sobre sentir-se inútil, sobre querer fazer algo significativo com toda aquela dor, sobre transformar o sofrimento em alguma coisa positiva. E então lembrou-se de Lucas, de como o menino tinha uma mente brilhante, mas diferente, de como a sociedade muitas vezes não sabia lidar com crianças neurodivergentes, de quantas famílias enfrentavam desafios semelhantes sem apoio adequado. Ele decidiu criar um instituto dedicado a crianças e jovens neurodivergentes e suas famílias. Seria um lugar que ofereceria apoio terapêutico, educação especializada, grupos de apoio para pais e, principalmente, um ambiente acolhedor onde cada criança pudesse ser respeitada em suas particularidades. Eduardo vendeu uma das empresas menores de seu portfólio e investiu todo o valor na criação do instituto. Nomeou-o Instituto Lucas, em homenagem ao filho que lhe ensinara tanto sobre amor incondicional, coragem e resiliência. A construção do instituto levou quase um ano. Eduardo envolveu-se pessoalmente em cada detalhe, desde a escolha do terreno em um bairro acessível de São Paulo até a contratação de profissionais especializados. Dona Célia, vendo o projeto tomar forma, ofereceu-se para fazer parte da equipe. Ela seria diretora de acolhimento, responsável por receber as famílias, ouvir suas histórias, oferecer o conforto que apenas alguém que passou por dificuldades reais pode dar. O sítio onde quase perdera a vida também passou por uma transformação. Eduardo decidiu não vender a propriedade, mas ressignificá-la. Contratou paisagistas e reformou toda a área. A vala onde Dona Célia quase fora enterrada foi preenchida, e sobre ela construíram uma fonte linda cercada de jardins. Instalaram bancos de madeira ao redor, plantaram flores coloridas, criaram um espaço de contemplação e paz. Era um memorial não do horror que quase acontecera, mas da superação, da vida que vencera a morte, da esperança que brotara da terra. Lucas participou do projeto de ressignificação do sítio. Ele ajudou a escolher as flores, sugeriu colocar uma placa com uma frase inspiradora perto da fonte, e até desenhou o projeto de um pequeno playground que foi construído ao lado da casa. O menino estava aprendendo que lugares, assim como pessoas, podiam mudar, podiam ser transformados pela intenção e pelo amor. 6 meses após a inauguração do Instituto Lucas, quando tudo parecia finalmente estabilizado, Dona Célia recebeu uma carta. O envelope chegou pelo correio, sem remetente, apenas com o carimbo do presídio feminino onde Viviane estava detida. Dentro havia uma carta escrita à mão, com caligrafia trêmula, e outra carta menor, selada, endereçada a Lucas. Dona Célia leu a carta destinada a ela com o coração apertado. Viviane escrevia pedindo perdão. Dizia que passara os últimos meses em profunda reflexão, que fizera terapia intensiva na prisão, que finalmente começara a entender a gravidade do que fizera. Reconhecia que não havia desculpa para suas ações, que manipulara Eduardo, usara Lucas e tentara tirar a vida de Dona Célia por puro egoísmo e medo. Pedia não absolvição, pois sabia que não merecia, mas apenas que um dia, de alguma forma, pudessem entender que ela estava doente de alma, consumida por uma ambição e por um vazio interior que a levaram a fazer coisas imperdoáveis. A carta para Lucas, segundo Viviane explicava, deveria ser entregue a ele quando fosse mais velho, quando pudesse entender. Era uma explicação, um pedido de desculpas de mãe para filho, ou da mulher que deveria ter sido mãe, mas nunca conseguira. Dona Célia mostrou a carta para Eduardo. Eles conversaram longamente sobre o que fazer. Depois de muito pensar, Eduardo guardou a carta para Lucas em um cofre, para ser entregue quando o menino fizesse 18 anos. Quanto ao pedido de perdão de Viviane, cada um lidou à sua maneira. Eduardo sentia uma mistura de raiva e pena, e não estava pronto para perdoar. Dona Célia, por sua vez, sentia algo diferente. Ela decidiu visitar Viviane na prisão. Não contou para ninguém da família, foi sozinha num sábado de manhã, acompanhada apenas por Joana, que insistiu em levá-la.
O presídio feminino ficava nos arredores de São Paulo, um prédio cinza e intimidador cercado por muros altos e grades. O processo de revista e entrada foi humilhante e cansativo, mas Dona Célia perseverou. Quando finalmente a levaram para a sala de visitas e Viviane entrou, Dona Célia mal reconheceu a nora. A mulher sofisticada de cabelos impecáveis e roupas de grife tinha sido substituída por uma figura magra, com cabelo sem cor, preso num rabo de cavalo frouxo, usando uniforme carcerário laranja. Viviane tinha olheiras profundas, a pele sem vida, e quando seus olhos encontraram os de Dona Célia, começou a chorar imediatamente. Elas se sentaram frente a frente, separadas por uma mesa de plástico, com um guarda observando à distância. Por longos minutos nenhuma delas falou. Viviane chorava baixinho, as mãos tremendo sobre a mesa. Dona Célia apenas observava, tentando sentir o que seu coração dizia. Eu sinto muito, Viviane finalmente sussurrou. Eu sinto muito por tudo. Pela mentira, pela manipulação, por quase tirar sua vida. Não há palavras que possam expressar o quanto me arrependo. Por quê? Você fez tudo isso, Viviane? Dona Célia perguntou com calma. Você tinha tudo. Um marido bom, uma casa linda, dinheiro. Por que precisou mentir? Porque eu estava vazia. Viviane enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu cresci em uma família rica, mas sem amor. Aprendi desde cedo que as pessoas valem pelo que têm, não pelo que são. Quando conheci o Eduardo, vi nele não apenas um homem rico, mas alguém que queria família, tradição. Eu sabia que ele nunca se casaria comigo, se eu não pudesse dar um filho para ele. Então eu criei essa farsa. E, o Lucas, você nunca o amou? A pergunta de Dona Célia era genuína, sem julgamento. Eu tentei, Viviane soluçou. Juro que tentei, mas não havia nada em mim. É como se a capacidade de amar tivesse morrido há muito tempo. Eu olhava para aquele menino e via apenas mais uma mentira que precisava manter. Mais uma responsabilidade. Nunca consegui vê-lo como meu filho de verdade. E agora? O que você sente agora? Dona Célia insistiu. Arrependimento, vergonha e um amor estranho e tardio pelo Lucas, agora que o perdi para sempre. Viviane olhou diretamente nos olhos da sogra. A senhora veio aqui para ouvir minhas desculpas ou para me dizer o quanto sou terrível? Vim para te dizer que te perdoo. As palavras de Dona Célia saíram com uma firmeza tranquila. Não porque você merece, mas porque eu preciso. Preciso soltar essa raiva, esse medo. Preciso seguir em frente sem carregar o peso do ódio. Viviane ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Como a senhora consegue me perdoar depois do que eu tentei fazer? Porque guardar rancor só me machucaria mais. Porque a vida me ensinou que perdão não é sobre liberar quem nos feriu. É sobre nos libertar da prisão emocional que criamos quando não conseguimos deixar ir. Dona Célia falou com a sabedoria de quem viveu muito. E porque, olhando para você agora, vejo apenas uma mulher quebrada que tomou decisões terríveis e vai pagar por elas pelo resto da vida. Obrigada, Viviane sussurrou. Mesmo que eu não mereça, obrigada. A visita terminou logo depois. Dona Célia levantou-se, acenou com a cabeça e saiu daquele lugar. Quando voltou para o carro onde Joana esperava, sentiu algo diferente. Não era felicidade, não era alívio completo, mas era um passo em direção à paz interior. Ela perdoara não porque Viviane mudara ou se redimira, mas porque ela mesma precisava se libertar. Os meses seguintes trouxeram uma rotina nova e mais leve. O Instituto Lucas prosperava, atendendo dezenas de famílias, transformando vidas. Dona Célia encontrou propósito em seu trabalho lá, conversando com pais assustados, abraçando crianças que se sentiam diferentes, oferecendo a sabedoria de quem entendia que amor e aceitação eram as maiores forças transformadoras. Lucas continuava florescendo. Ele fez alguns amigos no instituto, outras crianças que entendiam seu jeito único de ver o mundo. Suas notas melhoraram, sua confiança cresceu, e aos poucos ele começava a verbalizar seus sentimentos, de forma mais clara. Ainda havia dias difíceis, momentos em que perguntava sobre a mãe,
Mas Eduardo e Dona Célia sempre respondiam com honestidade amorosa, explicando que Viviane fizera escolhas ruins, mas que isso não diminuía em nada o valor dele. Eduardo, por sua vez, encontrou um novo equilíbrio entre trabalho e família. Ele reduziu sua carga horária, delegou mais responsabilidades, priorizou estar presente. Jantava com a família todas as noites, passava os fins de semana com Lucas, participava ativamente das atividades do Instituto, ainda carregava cicatrizes da traição, ainda tinha dificuldade em confiar completamente, mas estava aprendendo que vulnerabilidade não era fraqueza, era coragem. 1 ano e meio após aquela tarde terrível no sítio, Eduardo organizou uma pequena cerimônia no memorial que construíra onde antes havia a vala. Estavam presentes apenas a família próxima, Dona Célia, Lucas, Joana e alguns amigos íntimos. Ele havia mandado fazer uma placa de bronze que seria fixada próxima à fonte. A placa tinha a seguinte inscrição: onde quase houve fim, floresceu a vida. Que este lugar seja lembrança eterna de que o amor sempre vence. Lucas leu um pequeno texto que escrevera sobre coragem, sobre proteger quem amamos, sobre transformar dor em beleza. Sua voz era firme, seus olhos brilhavam com inteligência e sensibilidade. Dona Célia chorou de emoção ao ouvir o neto, percebendo quanto ele havia crescido, quanto havia amadurecido através de tudo o que viveram. Após a cerimônia, quando todos se reuniram na casa reformada do sítio para um almoço, Eduardo fez um brinde. Segurou sua taça de suco, pois parara de beber álcool para ser exemplo para o filho, e disse: a nossa família. Não a que o sangue determinou, mas a que o amor construiu. A minha mãe que sobreviveu e nos ensinou sobre resiliência. Ao meu filho que nos mostrou o significado de coragem. E a todos aqui presentes que provaram que família é quem está ao nosso lado nos momentos difíceis. Todos brindaram. E naquele momento, sob o sol da tarde que iluminava aquele lugar, que testemunhara tanto horror, mas que agora respirava paz, cada um deles sentiu algo especial. Sentiu que haviam atravessado o vale mais escuro e emergido do outro lado, não apenas sobreviventes, mas transformados, mais fortes, mais conectados. Dona Célia olhou ao redor, viu seu filho sorrindo genuinamente pela primeira vez em muito tempo, viu seu neto correndo pelo jardim com outras crianças, viu Joana conversando animadamente com os convidados e sentiu gratidão profunda. Gratidão por estar viva, por ter tido a chance de conhecer Lucas, por ter feito parte dessa jornada de transformação. Naquela noite, quando voltaram para São Paulo e Lucas já estava dormindo, Eduardo e Dona Célia se sentaram na varanda da mansão. Eles observavam as luzes da cidade lá embaixo, milhões de vidas acontecendo simultaneamente, cada uma com suas próprias batalhas e vitórias. Mãe, eu estava pensando. Eduardo quebrou o silêncio. Sobre tudo o que aconteceu, sobre como a vida nos prepara para coisas que nunca imaginamos enfrentar. E percebi que, por mais terrível que tenha sido, aquilo nos trouxe algo precioso. O que, meu filho? Nos trouxe verdade. Vivíamos em uma mentira confortável e agora vivemos em uma verdade difícil, mas real. E essa verdade, por mais dolorosa que seja, é melhor do que qualquer mentira bonita. Eduardo olhou para a mãe. E me trouxe a senhora de volta. Percebi o quanto te afastei da minha vida esses anos todos, o quanto deixei o trabalho me consumir. Quase perdi a senhora de uma forma horrível, e isso me fez acordar. Filho, você nunca me perdeu. Eu sempre estive aqui, sempre vou estar. Dona Célia segurou a mão dele. E sobre o Lucas, ele é seu filho. Não pelos genes, mas pelo amor, pela dedicação, por cada noite em claro quando ele estava doente, por cada vitória que comemoraram juntos. Família não é definida por sangue, é definida por escolha e compromisso. Eu sei. E escolho ele todos os dias. Escolho a senhora. Escolho essa família que construímos das cinzas de uma mentira. Eduardo apertou a mão da mãe. Obrigado, mãe, por tudo. Eles ficaram ali, mãe e filho, em silêncio confortável, enquanto a cidade pulsava abaixo e as estrelas brilhavam acima. Haviam atravessado o inferno e sobrevivido.
Mais do que isso, haviam transformado a experiência em algo maior, em um legado de amor, coragem e redenção. Lucas cresceria sabendo sua verdadeira história, conhecendo sua origem, mas sempre tendo certeza de quem era sua verdadeira família. O Instituto Lucas continuaria ajudando centenas de crianças e famílias, espalhando a mensagem de que diferente não é menos, é apenas único. O sítio que quase fora cenário de tragédia seria lugar de celebração e renovação. E Dona Célia, a matriarca que quase fora enterrada pela injustiça, tornara-se símbolo vivo de que mesmo quando tentam nos enterrar podemos florescer novamente. A história que começou com engano e quase terminou em horror, se transformou em algo maior. Transformou-se em testemunho de que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre vale a pena. De que o amor verdadeiro não se constrói sobre mentiras, mas sobre aceitação genuína. De que família não é sobre biologia, mas sobre compromisso, sobre estar presente, sobre escolher um ao outro todos os dias. Viviane cumpriria sua sentença, carregando o peso de suas escolhas. Talvez um dia encontrasse redenção verdadeira, talvez não. Mas sua história serviu de lição dura sobre como a ambição e o vazio interior podem nos levar aos lugares mais sombrios da alma humana. E Dona Célia, aos 73 anos, descobriu que a vida ainda tinha muito a oferecer. Que mesmo após quase perder tudo, era possível reconstruir. Que a coragem não estava em nunca sentir medo, mas em continuar apesar dele. Que o perdão era mais sobre libertar a si mesmo do que sobre absolver o outro. E que o amor verdadeiro e incondicional, tinha o poder de transformar até as feridas mais profundas em cicatrizes que contavam histórias de superação. A família que Eduardo, Dona Célia e Lucas formaram não era perfeita. Tinha suas cicatrizes, seus traumas, seus dias difíceis. Mas era real, era honesta, era construída sobre alicerces sólidos de verdade e amor. E isso, no final das contas, era tudo o que realmente importava. Porque quando a terra tenta nos engolir, quando a escuridão ameaça nos consumir, é o amor que nos puxa de volta para a luz. É a família, verdadeira e escolhida, que nos dá força para respirar novamente. E é a coragem de enfrentar a verdade, por mais assustadora que seja, que nos liberta para viver plenamente. A história de Dona Célia, Eduardo e Lucas era sobre isso. Sobre quase perder tudo e descobrir o que realmente importa. Sobre ser enterrado pela injustiça e escolher florescer mesmo assim. Sobre transformar dor em propósito, trauma em legado e mentira em verdade libertadora. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, enquanto a cidade dormia e sonhava, aquela família encontrou sua paz. Não a paz de quem nunca sofreu, mas a paz de quem sobreviveu, aprendeu e escolheu transformar sua história em algo maior do que eles mesmos. Um legado de amor que continuaria ecoando através do Instituto Lucas, através das vidas transformadas, através de cada criança que encontraria ali um lugar de aceitação e esperança. Porque no final, é disso que a vida se trata. Não de evitar as tempestades, mas de aprender a dançar na chuva. Não de nunca cair, mas de sempre ter a coragem de se levantar. E não de nunca ser enterrado, mas de sempre encontrar forças para respirar novamente, para florescer novamente, para viver novamente. E Dona Célia, com sua sabedoria e resiliência, lembraria sempre que mesmo quando a terra tenta nos cobrir, quando tentam nos silenciar, quando querem nos enterrar, podemos escolher brotar novamente. Porque a vida, a verdadeira vida, sempre encontra um caminho. Sempre. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Célia, Eduardo e Lucas tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de coragem, redenção e amor verdadeiro, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Essa história nos lembra que família não se define por sangue, mas por escolha e amor incondicional, e que mesmo nas situações mais sombrias, podemos encontrar luz e propósito. Todos os dias trazemos histórias intensas e transformadoras como essa,
que revelam o lado mais profundo e resiliente da alma humana. Compartilhe com quem você ama e nos encontramos no próximo episódio, com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções. Te esperamos aqui, sempre.